Nós estamos situados no extremo sul da Bahia, no município do Prado, da Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto. E aí dentro dessa escola a gente trabalha com famílias acampadas e assentadas, né? Então os nossos trabalhadores que contribuem diariamente no manejo, na manutenção da escola, são famílias assentadas que vêm nesse seu fazer e saber agroecológico. E vem ao longo dos anos, inclusive está dentro dos nossos objetivos e no nosso próprio nome, nessa construção da agrofloresta, né? Então, a gente produzir alimentos saudáveis através desse arranjo, da construção de arranjos agroflorestais, construção de agroecossistemas biodiversos. Então, nessa perspectiva é que a gente vem nessa área da escola implantando unidades produtivas e aí essas unidades produtivas, para além do SAF, que é uma das experiências que a gente tem, mas a gente também tem a criação de aves em sistemas de PRV, a gente tem o próprio viveiro coletivo para a produção de mudas nativas e frutíferas, temos também a pimenta do reino, cultivado em estaca viva, temos café agroflorestal. E aí, dentro desses arranjos, a gente tem como principal o sistema agroflorestal. E aí, essa agrofloresta, na perspectiva de uma transição agroecológica. Essa área, ela era uma fazenda de criação de gado de corte. Então, a partir de 2012, a gente vem iniciando esses processos produtivos agroecológicos a partir dessas unidades. Surgiu a demanda, né, de fazer essa área experimental aqui na Escola Popular. Então, diante disso, a gente foi estudando, né, e avaliando um local onde seria propício, né, para poder a gente estar fazendo essa implantação do cacau. Essa área ela foi implantada no dia 9 de abril, né, de 2020. Essa área ela tem 285 mudas de cacau ao seminal e tem 58 mudas de ubuaçu, e também foi implantada umas mudas de banana, né, no local onde não tinha herbicida ainda, vamos fazer parte do sobreamento, né. Para ser implantado esse dentro também foi feito um processo de raleamento, né, das herbicidas, onde alguns já dá um tamanho muito elevado. Então a gente foi fazendo a poda para poder a gente estar inserindo, né, as linhas onde seria o plantio do cacau. Começamos esse cultivo aqui com plantação de matéria orgânica, adubação orgânica, que nós plantamos aqui, que foi a cotalária. Aí quando a cotalária saiu, nós fizemos a preparação no solo de novo, depois da cotalária, e viemos com os plantios de frutas, onde começamos com guaiaba, citras, acelora, graviola, caju, manga. No começo também teve feijão e milho. Nós tivemos bastante feijão, bastante milho. E também plantamos muito aipim, que é para consumo da escola, para contrair insetos cortantes, como a sumirga mesmo. Quando tem os pés de aipim, ela, em vez de ir para a planta, para uma acelora, uma graviola ou umas fritas mesmo, ela já vai para o pé de aipim, corta lá e não prejudica as outras plantas. A gente costuma fazer o controle aqui alternativo. A gente costuma usar as próprias plantas como alimentação, né, e também como um repelente, justamente para a gente estar trabalhando, né, juntamente com as formigas e com outros inimigos naturais, né, que a gente pode estar dando problema para nossas plantações, nossa lavoura. Então a gente consegue trabalhar com ele, e ao mesmo tempo que a gente disponibiliza uma planta para ela estar fazendo a função dela, ela retorna para nós em outro benefício, né, natural para nós. Essa área, no momento inicial, ela era muito rica, né, e tinha bastante formigueiros, porque era um solo muito maltratado, era muito compactado. Então as formigas, né, elas se sentiam, né, no seu ambiente de trabalho, e aí elas entravam bastante, né, dando prejuízo na questão da lavoura. E a gente entendendo, né, nesse processo da agroecologia, e a gente não pode usar a questão do químico, né, principalmente nessa parte do controle das formigas, mas a gente tem uma parte de adubo verde, a gente consegue fazer, né, esse controle das formigas e do formigueiro. Aí a gente costuma fazer o uso, né, do NIM, é uma planta, a gente utiliza sempre no controle da formiga. Tem o feijão de porco também,
quanto mais a gente trabalhar nosso solo e botar diversidade, a gente vai conseguir estar trabalhando juntamente com esses insetos, né, insetos polinizadores, as formigas, assim sucessivamente, mas e nenhuma venha estar prejudicando a nossa produção. Nesse sistema da agroecologia, a gente tem que aprender a trabalhar, né, com os insetos, e nessa questão das formigas, a gente conseguiu reduzir bastante, né, essa questão dos formigueiros e dos ataques dela, porque quando a gente aumentou a diversidade, então ela vai vendo até em qual momento ela pode fazer parte desse sistema. Chega um determinado momento, né, ela vai se sentir e não faz parte desse sistema ali, e aí ela vai procurar um outro habitat natural para ela, né, um outro ambiente para poder ela tá tocando a sua forma de trabalho. E aí, quando a gente traça diversidade, a gente consegue tá controlando e também fazendo o melhoramento do solo. Quanto mais a gente melhorar o solo, menos formiga a gente vai ter dentro do processo da produção. As bananeiras, a função delas aqui é para manter a matéria orgânica no solo, e as bananas é para consumo da escola também, e para fazer a doação também para as unidades carentes. E aí toda essa matéria vai sendo retirada das plantas, a gente vai utilizando ela para fazer um sistema de amaleão, a gente chama. Esse sistema amaleão a gente utiliza ele principalmente para a extração da matéria e fortalecer também a matéria orgânica, e também fazer o controle do mato entre linhas, né, nesse processo agral. E também um outro fator importante também, a gente utiliza nessa questão do amaleão, é justamente para cobrir a fita da irrigação. Porque a gente cobrindo essa fita da irrigação, a gente pode fazer, né, a irrigação dessa área em qualquer período do dia, porque a mangueira ela vai estar fria, ela não vai estar quente, e também não vai esquentar água para poder ir no óleo da planta. Porque quando a gente faz essa diversidade, tem algumas plantas, a gente utiliza ela mais para a gente fazer a reutilização da matéria. E tem outros a gente utiliza justamente para a colheita de frutos e também fazer o seu papel de sombreamento e o seu fator principal dentro dessa unidade, né? Além de ajudar na questão da matéria orgânica e cobertura do solo. Nessa parte do enriquecimento dessa área, uma bananeira, é justamente para a própria espalhada, o tronco da bananeira, ele ser espalhado em torno desse solo, para daí a gente ir enriquecendo cada dia mais a matéria desse solo. A gente sabe que um solo ele bem tratado, ele bem trabalhado, ele fica um solo rico, e assim a gente consegue, né, ir trabalhando nele naturalmente no processo do dia a dia. Toda essa matéria a gente vai tirando de uma planta, vai fazendo uma poda, todo esse sal que vai sendo eliminado, ele vai sendo utilizado justamente para aumentar essa matéria orgânica, e também vai sendo utilizado também no processo da adubação. E quanto mais a gente joga a palhada sobre o solo, quanto mais o solo a gente vai melhorando e aumentando, né, a questão dos nutrientes do solo. E dentro dessa hectare a gente consegue produzir diversas coisas, diversos alimentos, e ao mesmo tempo também a gente consegue fazer todas essas plantas ela ocupem seu espaço desejado sem nenhuma prejudicar a outra. A gente não pode ter um espaço tão grande como esse, né, de 1 hectare, e a gente trabalha só com uma cultura só. Então isso perde muito espaço, e a planta também às vezes ela não consegue por si só ela fazer toda a ciclagem de nutrientes que ela precisa. Aí dentro desse SAF a gente tem a trilicídia, né, tem a parte de citros, né, a gente tem o limão, mirim, o limão Tahiti. Aí na parte da nativa a gente tem a boleira, tem o ipê amarelo, tem o genipapo, e também tem outras árvores nativas também, e faz parte desse sistema. Também tem a laranja também, né, a mexerica, e assim por diante. Tem graviola também, tem pinha da mata, tem uns pés de açaí também replantados, tem uns pés de pumpunha, fora a gente vai ainda inserir, né, dentro desse processo. Então desde o início a gente vai ter nesse processo de formação, e também ao mesmo tempo fazendo uma troca de saberes. As famílias, os próprios alunos, né, eles trazem um pouco do conhecimento que eles têm para nós, e ao mesmo tempo nós devolvemos, né, o conhecimento que a gente tem para eles. Então essas unidades produtivas da escola, elas são unidades pedagógicas experimentais que a gente vem desenvolvendo diferentes processos de formação. Então são vários os objetivos dessas unidades, né?
tanto para garantir a soberania alimentar da própria escola, então produzir alimentos saudáveis para a cozinha da escola, para a gente oferecer também nos processos de formação que a gente desenvolve, mas essas unidades elas também são pedagógicas, no sentido de que elas são construídas a partir dos sonhos produtivos das famílias da região Extremo Sul, e então aquilo que as famílias elas têm aptidão e que elas têm vontade de produzir de forma agroecológica, nós enquanto escola viemos nessa perspectiva de construir arranjos experimentais a partir dessas unidades, mostrando para essas famílias que é possível essa produção agroecológica, principalmente nesse sistema agroflorestal, que aí a gente tem desde a perspectiva de como carro-chefe, como cultura principal, as frutíferas, temos o café agroflorestal, temos o cacau. Então a gente vem dentro dessas unidades com essa construção das famílias acampadas e assentadas, desde o planejamento de implantação dessas áreas, o que nós iríamos plantar, e aí também sempre almejando e com princípios de uma transição agroecológica, né? Então era uma área que antes era pastagem, um solo muito degradado, e a partir do manejo que a gente vem desenvolvendo com cultivo de adubação verde, de pousio do solo, aí a gente inicia sempre com cultivo de hortaliças, com culturas de ciclo curto, e aí a gente vai então enriquecendo, construindo arranjos, fazendo um redesenho desse nosso sistema agroflorestal, que isso se dá ao longo dos anos a partir da necessidade, da demanda que a gente tem enquanto escola. Então essas áreas, para além da segurança alimentar da escola, a gente também trabalha nessa perspectiva de experimentação com as famílias, de experimentação com os cursos que a gente desenvolve, desde técnico em agroecologia, especialização. Então elas são unidades que vêm nos contribuindo aí diariamente com essa construção permanente nesse caminhar constante da agroecologia.